Muito bem. Eu vou tentar direcionar minha fala em 6 pontos que eu acho que são bem importantes dentro desse tema. O primeiro é que a população rural, em geral, é subestimada nas contagens, em termos numéricos, mas também, eventualmente, em termos qualitativos. A saúde da população rural tem diferenças. Há diferenças no sistema de saúde também, entre grandes centros urbanos e cidades menores, ou áreas remotas, ou áreas rurais. E mesmo áreas dentro das grandes cidades podem estar participando dessa discussão. A prática dos profissionais deve ser diferente. Há uma grande carência de profissionais de saúde fora dos grandes centros urbanos. A gente sabe que a maioria, não só dos médicos, mas de todos os profissionais de saúde, depois de se formar, eles ficam trabalhando grande parte da sua vida em grandes centros urbanos. A gente tem uma dificuldade importante. E o último ponto é que é desafiador, tem muito problema, mas também é muito, pelo menos na minha experiência, é muito bom viver e trabalhar em áreas rurais. Tá, o primeiro ponto, então, a população rural é subestimada no Brasil. Sabe que a questão urbana é sinônimo de progresso, né? Então essa é uma coisa. Se a gente for olhar o IBGE hoje em dia, os últimos censos todos estão sempre em declínio a população urbana, né? Vocês sabem? Rural. Demência bate, às vezes vocês me ajudam. Atualmente o último censo é 23%, se não me engano, que seja melhor de memória de número aí, seja, mas sempre caindo, né? Como é que funciona no Brasil esse negócio, né? O que é rural e o que é urbano? Alguém sabe aí como é que se define, né? Cada país tem o seu jeito de definir rural e urbano. Alguém sabe como é que é no Brasil? No Brasil, cada município decide a sua área urbana e a sua área rural conforme quiser. E isso, então, sofre influência de muitas pressões. Uma das pressões é a questão de imposto, por exemplo, porque o imposto muda entre área urbana e área rural, na instalação de uma fábrica, por exemplo, ou mesmo da população que mora no município familiar. Parece em algum momento, segundo alguns autores do Weigel, que eu vou mostrar agora, e ainda hoje a gente tem um pouco essa confusão de achar que o progresso no país depende de uma urbanização, de uma industrialização, e interessa mostrar o Brasil como um país historicamente que está se urbanizando, que está se industrializando, então que está ficando mais civilizado, assim, né? Historicamente isso, né? Eventualmente esse conceito ainda pode ficar aí. O Weigel, então, ele tem um livro muito interessante chamado Cidades Imaginárias. O Brasil é menos urbano que se calcula, justamente por isso que eu estava falando. Se a gente pegar hoje cidades, municípios brasileiros com uma população muito pequena, por exemplo, sei lá, 1000 habitantes, né? E naquela ruazinha de 3 quadras morar ali metade da população do município, 500 pessoas, essas 500 pessoas são consideradas como população urbana no Brasil. Áreas isoladas que tem um asfalto, que tem um pouquinho mais de estrutura no meio de uma área completamente rural, conta como urbano também. E o que esse autor traz é que se a gente pensar rural e urbano de outra forma, por exemplo, o critério que ele sugere, é o que está ali no cabeçalho da... Vocês têm um pointer aqui? 80 habitantes por quilômetro quadrado, 50 mil habitantes, que é o que outros países usam, por exemplo. No mundo a gente vai ter que 90% do território rural, brasileiro é rural. Se a gente pegar número de municípios, 80% dos municípios brasileiros não são grandes municípios. E muitas vezes essas pessoas que moram nesses pequeníssimos municípios, que são a maioria no Brasil, são consideradas população urbana nas contagens oficiais. E aí ele sugere que com esse critério de 80 habitantes por quilômetro quadrado e menos de 50 mil habitantes... Só que só falta falar. É do lado. Obrigado. A gente subiria atualmente de 23% para 30% no mínimo, e talvez ainda incluindo uma categoria intermediária que ele sugere, que seja chamada de urbano, que são essas populações que não dá para definir bem, que seria, então, todo talvez até 43%, que é quase metade da população brasileira. Tá. Por que isso é importante, né? Além porque existe um mito, assim, uma ideia de que, bom, se o rural está acabando, né? Se cada centro de IBGE a população está diminuindo, está todo mundo indo para as grandes cidades. Então, para que nós vamos discutir saúde dessas populações? Para que nós vamos fazer políticas específicas para uma população que está em extinção, sei lá, ou daqui a pouco vai ser substituída por trator e por mecanização, ou por qualquer outro esquema aí de agroprodução, né? Então, além disso, a gente tem toda a questão de fronteiras entre o que é rural e urbano de importância para a saúde. A gente sabe que
Por toda a produção de alimento das grandes cidades vem da zona urbana, então eventualmente as doenças aí que podem estar relacionadas a isso. A gente tem limites imprecisos, a gente tem áreas rurais dentro de grandes cidades, a gente tem áreas que a gente olha e fica em dúvida se é rural ou é urbano, afinal. A questão de mudanças climáticas é um tema que está na moda hoje em dia, independente da nossa opinião sobre ele, ele é um tema que liga o rural e o urbano diretamente. Né? A questão do turismo rural, que cada vez cresce mais, e as doenças que podem, e as situações de saúde que podem tá vindo disso. A questão de lazer, atividades físicas, né? E problemas comuns, então, entre partes de áreas urbanas com áreas rurais que a gente pode se aproveitar de ter essa discussão partilhada. Tá, eu não vou me aprofundar nesse primeiro ponto. No último Congresso Nacional, o Grupo de Trabalho de Medicina Rural escreveu uma declaração sobre isso, sobre o que o conceito de rural é importante ou não. E quem tiver mais vontade de se aprofundar sobre isso pode participar das discussões do grupo ou pode procurar esse documento também que foi publicado na Revista Brasileira de Medicina de Família. Tá? Nosso segundo ponto é que a saúde das comunidades rurais é diferente. Todo mundo que olha um pouco as estatísticas ou que trabalhou em áreas rurais vai ter facilidade de enxergar isso. E aí a questão da equidade é importante a gente estar pensando nisso. Trouxe algumas... Não sei se dá para enxergar aí. Acho que tem a luz aí. É um feijão retirado de dentro do ouvido do paciente. A picada de Loxoceles, tá? Que não teve, pela distância e agilidade de acesso ao soro, necrosou e teve que ter esse procedimento cirúrgico que foi feito na unidade. Ataque por enxame de abelha. Né? Então, só para dar uns exemplos de algumas coisas que a gente até pode atender na cidade também, mas não é o dia a dia de quem trabalha nas grandes cidades. Né? Alguns assuntos agrotóxicos a gente vai estar falando, plantas, animais peçonhentos, exposições climáticas, tipo de trabalho agrícola, a questão das relações sociais e como isso interfere no processo de saúde e doença, proximidade casa-trabalho, principalmente relacionado à agricultura e pecuária, mas em outras atividades também. Quais são os recursos comunitários que a gente tem disponível ou não para mobilizar uma área rural. Tá? E foi o vendaval de Nova Petrópolis, lá onde eu trabalho 2 anos atrás, num galinheiro aí, de produção agrícola. Aqui é uma horta que o pessoal, a gente ao fazer uma visita domiciliar estava identificando o uso de esterco fresco na horta familiar, numa região, a necessidade de fazer um diagnóstico mais aprofundado e eventualmente está atendendo casos que pode ser neurocisticercose, alguma coisa relacionada. Tá? E isso gera indicadores diferentes também, além desses casos pontuais que eu estou apresentando. Eu destaco 2 aqui que são os mais importantes e chamativos, que a mortalidade infantil é muito mais alta nas áreas rurais brasileiras, tá? Principalmente nas áreas rurais do Nordeste, mas em todo o Brasil, em geral, a mortalidade infantil é pior nas áreas rurais. E o próprio nível auto-atribuído, né? O PNAD é uma pesquisa para amostra domiciliar brasileira, pergunta para as pessoas como você acha que é a sua saúde. Nas áreas rurais as pessoas se auto-atribuíram níveis inferiores de saúde também, então não são só indicadores formais, mas também uma percepção das pessoas que moram fora das grandes cidades. Vamos adiante? Meu terceiro ponto é que o sistema de saúde é diferente. Então vamos pensar as características da atenção primária e da prática do médico de família, né? Acho que é o mais óbvio que todo mundo pensa sempre as dificuldades de acesso, né? O mais gritante talvez, e de manter uma longitudinalidade de acesso. Acho que isso vai aparecer bastante na fala do Nilson, né? Tem a família vindo de barco então para a unidade. Isso são tudo fotos do concurso de médicos de família que mandaram para o concurso no ano do Congresso do Costão do Santinho, né? Então são fotos de colegas nossos aí mostrando dificuldades de acesso aí, tanto da equipe chegar nos locais quanto das pessoas, das famílias chegarem também. A integralidade e coordenação. Então aqui botei como exemplo a minha equipe de família, de saúde da família. A gente tem em geral nas zonas rurais equipes diminuídas comparado com as grandes cidades, né? Menos profissionais. Aqui antes estava tendo uma discussão sobre NASF, alguns de vocês talvez estavam na sala aqui. Então o NASF nas zonas rurais tem que ser repensado de outras formas, né, também. Aqui eu botei mais pela cerca, aqui é o agente de saúde pulando a cerca para fazer uma visita domiciliar, mas essa é a barreira que a gente tem muitas vezes para chegar a alguns recursos que na cidade estão muito fáceis, né? Então especialistas, hospital, diagnósticos, a gente tem uma distância e barreiras
para garantir uma atenção integral, para manter uma atenção coordenada, que são diferentes das grandes cidades. Eu vou falar isso bem rapidamente, assim, mas quem tiver interesse em aprofundar isso, o capítulo de Medicina Rural do Tratado de Medicina de Família, que foi publicado pela Sociedade agora, e o PROMEF também da Sociedade, aprofunda um pouco essas questões de como que o sistema de saúde apresenta desafios diferentes fora dos grandes centros urbanos, né? E como que o médico de família pode lidar com isso, e as equipes, né? A questão da competência intercultural que existe em qualquer lugar é, às vezes, mais marcada fora dos grandes centros, né? Aqui está uma memória da saúde indígena, quando eu tinha mais cabelo um pouco. Aqui é o que eu estou trabalhando agora, com imigrantes alemães, lá no sul do Brasil. Então, como é que tu trabalha a questão de alcoolismo, que é uma prioridade tirada pela comunidade em conferência de saúde, num município que distribui cerveja gratuitamente 3 vezes por ano na cidade para qualquer pessoa que queira, né? Ninguém, gestante, criança, alcoolista, está na rua, ganhou um copo, né? Então, todas as questões culturais, né? Então, que é uma característica importante da atenção primária. Eu poderia botar aqui também foco na família e na comunidade, que é uma outra característica derivada. O conceito de família muitas vezes é diferente nas áreas rurais, a gente tem áreas muito tradicionais, às vezes é diferente de trabalhar isso na cidade. A questão de comunidade é muito diferente também, é muito mais fácil nas zonas rurais ter senso de comunidade do que em bairros de uma cidade, por exemplo. Como que isso funciona no controle social, como que isso funciona, a gente poderia aprofundar isso muito. Então, num voo panorâmico geral, acho que o terceiro ponto seria isso. Nosso quarto ponto é que, então, também devido a tudo isso, a gente acaba concluindo que a prática tem que ser diferente dos profissionais. E com isso também formação, educação continuada, avaliação dos serviços. Essa senhora, que é uma paciente minha lá em Nova Petrópolis, ela caiu dessa escada aqui e que fraturou o fêmur, né? Está ela com uma parente que assumiu o papel de cuidadora e namorava junto. Ela conseguiu acesso rápido ao que ela precisava, que era uma cirurgia de fêmur. Ela foi feito tudo o que o nível especializado podia fazer e ela teve alta com a recomendação, então, de depois de tanto tempo de repouso, começar a fazer caminhadas, atividade física, procurar fisioterapia, né, todas as recomendações naturais aí que a gente tem nesses casos. Mas como é que é a vida dela numa zona rural? Além de ter que mexer com essa escada, que é o mais óbvio, senão daqui a pouco ela cai e quebra o outro fêmur, que nem aconteceu com uma outra paciente nossa, ela tem esse banheiro na casa dela. Ela mora com 3 irmãos solteiros, todos com mais de 80 anos, e que ela tem que usar no pátio esse caminho para chegar até o acesso de água de uma vertente, para lavar louça, lavar roupa, preparar alimentos. Então, qual é o risco de uma nova queda aqui? Não sei se eu botei todas as fotos. Recomendar uma pessoa caminhar é muito fácil quando a pessoa tem um parque e tem asfalto perto de casa, né? Mas quando a pessoa mora num ambiente onde o relevo é estrada de chão sem acostamento, com um morro grande, né, com eventualmente jararaca na estrada, que nem eu saí. Aqui é a foto de onde eu moro, aqui, tá? Eu saí para caminhar um dia aqui para fazer atividade física e encontrei uma jararaca, né? Será que é um fator de proteção ou um fator de risco mandar alguém caminhar dependendo da situação e dependendo do local nessa minha área? Né? Então a gente tem que adaptar, inclusive, algumas orientações, né? Tem que conhecer a realidade das pessoas também para poder ver se as nossas orientações são aplicáveis ou não. Então, não adianta a parte hospitalar toda ser perfeita, a gente tem que ter depois então, essa continuidade e com características específicas para quem trabalha na área rural. A questão de tempo na área rural é diferente, muitas vezes. Né? Dificilmente numa área rural mesmo, ou com saúde indígena, por exemplo, vai poder atender alguém em 5 minutos. As pessoas precisam de tempo, precisa tradução muitas vezes. A flexibilidade, então, de acolhimento ou de agendamento. Como é que tu manda embora alguém que caminhou 10 quilômetros para chegar na consulta com 70 anos de idade? Tu vai dizer para ele, não, volte de tarde ou volte amanhã, porque agora o seu problema não é urgente, vamos agendá-lo. Não? Então a gente tem que ter uma certa flexibilidade que às vezes não é tão marcante em outros lugares. A questão da competência cultural já falei, habilidades, conhecimentos, técnicas diferentes. Até porque o médico de família numa área rural ele vai ter que fazer coisas que na cidade às vezes ele pode encaminhar com alguma facilidade, alguns procedimentos, algumas técnicas, né, manejo de algumas emergências que às vezes tu vai chamar o SAMU. Nesses locais às vezes não tem, tu é o SAMU, tu é tudo. Né? Então a questão da equipe reduzida também. Tá?
Meu penúltimo ponto é que existe uma grande carência de profissionais de saúde. Isso impacta diretamente também não só em número, mas em qualidade e quantidade. Né? Aquela questão que a gente tem de bom senso médico, assim, que nem eu ouvi uma pediatra falando uma vez lá na minha cidade. A fala dela é a seguinte: a gente sabe que quem vai trabalhar na zona rural é porque o cara é menos competente, ele sobrou e aí ele vai trabalhar na zona rural. Né? Então, será que é esse profissional que a gente precisa? Eventualmente pode até ser verdade isso que ela está falando, dependendo de a gente concordar ou não. Né? Tá? No mundo, metade da população ainda mora em zonas rurais e menos de um quarto dos profissionais médicos estão trabalhando nessas áreas. No Brasil, se a gente pegar as grandes capitais brasileiras, aí a gente tem uma proporção ótima, até sobrando médico aí por habitante. Pegar a capital lá no Amazonas também, mas se pegar o interior lá... Né? Então não é uma coisa só mundial, a gente tem esse problema em todas as regiões do Brasil também, sendo que a região norte e nordeste são as piores, né? de proporção do interior de médicos por habitante. Isso aqui é um documento da Organização Mundial da Saúde que então sugere o que fazer. Né? Esse é o documento talvez mais importante quando a gente quer pensar em políticas de recrutamento e de retenção de profissionais para esses locais. Tá? A gente não precisa inventar a roda no Brasil quando a gente quiser pensar uma política para estimular os médicos e os profissionais de saúde a ir para o interior, né, e se manter lá. A gente pode até adaptar e inventar coisas para a nossa realidade, mas a gente tem que entender que tem países no mundo que têm sistemas de saúde que funcionam muito bem, há muito mais tempo do que o nosso sistema, que tem áreas rurais enormes também, parecido com o Brasil tem, e que eles já experimentaram algumas coisas, a gente pode também aprender com a experiência deles. Tá? Rapidamente, assim, o que as pesquisas mostram? Né? Existem revisões sistemáticas sobre estudos de recrutamento e retenção. Esse é um estudo que compila essas revisões sistemáticas. Existem fatores pessoais e de origem. Talvez esse seja a questão que mais tem evidência no mundo de recrutamento e retenção de profissionais no interior. Se a pessoa vem de uma área rural, a família dela foi criada, ela fez escola, e principalmente se ela conseguiu ainda fazer faculdade fora de um grande centro urbano, ela tem muito mais chance de se formar ou terminar sua pós-graduação, voltar para fora de uma grande cidade. Existem países, então, tudo bem, o que a gente faz aí com isso? Existem países que fazem políticas de ajuda aos estudantes do meio rural a entrar numa faculdade de medicina, que a gente sabe que eles têm barreiras de acesso. Hoje em dia a gente fala em políticas compensatórias, assim que chama, né, para raciais ou sociais, mas no Brasil, ao menos, a gente não tem uma política desse tipo, como o Canadá, por exemplo, tem. Tá? Além disso, outros países fazem o caminho inverso. Ao invés de facilitar a ida de um estudante da zona rural para uma faculdade na grande cidade, existem países que estão levando as faculdades para fora das grandes cidades e descentralizando o ensino. Então, hoje em dia, existe no mínimo umas 3 faculdades, uma delas na Austrália, que é a faculdade de... Como é que é o nome do navegador? Me deu branco agora, até o fim eu me lembro do nome. Cook, James Cook, a Universidade James Cook, na Austrália, a NOS, que é a Northern Ontario School of Medicine, que estão fazendo toda a formação dos estudantes de medicina fora de grandes centros urbanos. E tem várias outras universidades que fazem mistos, né? Parte da formação é fora dos grandes centros urbanos e parte é nos grandes centros urbanos, e faz um equilíbrio entre isso. Na Noruega eu acho que tem mista, pura rural eu não sei, eu não conheço ao menos, pode ser. Então esses lugares já tem estudos comparando o desfecho. Vamos pegar esses estudantes no final da graduação e vamos ver como é que eles vão nas provas para entrar na residência, por exemplo. Ou vão fazer provas, instrumentos para avaliar. Será que eles saem piores do que os estudantes que fizeram tudo na capital? Não é pior, pelo contrário. Em nível técnico e clínico eles são tão bons quanto. E no nível de habilidades de comunicação, de lidar com as pessoas, de lidar com situações concretas da vida real, eles são melhores. Tá? Então existe uma recomendação dentro desse ponto de investir nisso em todos os países que querem ou precisam aumentar o recrutamento e retenção. Tá? Existem, logo a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em levar o cara para o interior é dar um salário maior, né? Isso é o que tem no Brasil demais, assim, né? A gente abre o jornal de qualquer classificado e tem vaga no interior da Amazônia pagando 15 mil, né? Aí daqui a um mês tu abre o jornal e continua lá a vaga, né? Então o que os estudos falam? Isso é importante,
E tem que ter alguma forma de compensação para esse profissional, porque ele vai ter gastos também diferentes. Mas isso sozinho não resolve o problema de recrutamento e retenção. Como? Atrai, mas não retém. Pode até atrair temporariamente, mas não retém. E às vezes nem atrai também, né? Porque às vezes o lugar precisa ter outras coisas. Isso tem que ser um elemento de um pacote, essa é a mensagem. Né? A gente já analisou lá também no nosso estágio rural lá, o que os residentes e estudantes que passam comigo lá na zona rural acham que poderia aumentar a chance deles e concorda com isso aqui, a chance deles de trabalhar no meio rural, que é ter condições de moradia e trabalho. Então, quanto melhor é a cidade, quanto mais opções de lazer tem, quanto mais opções de escola para os filhos, aqui entra aspectos familiares também, mais chances de recrutamento e retenção. No nosso grupo agora a gente estava discutindo, né, metade dos profissionais aí estão tendo problemas de se manter na área rural, ou porque não tem escola para os filhos, ou porque querem fazer uma pós-graduação e não conseguem uma liberação, né, ou porque se for passar 2 anos na cidade não consegue voltar, tem que abrir mão do seu concurso, aí não consegue voltar depois. Então entra a questão também de plano de carreira, que eu acho que o Hamilton vai estar discutindo numa outra sessão, né, que envolve várias dessas coisas aqui relacionadas à carreira. Tem estudos mostrando também, se tu conseguir relacionar o profissional, como é que eu estou de tempo para ele? Também. Tá. Tem estudos mostrando que se tu conseguir mandar aluno para ficar um tempo com esse profissional que está lá numa área remota ou numa área rural, isso aumenta a fixação, a satisfação e a vontade de ir profissionais trabalhar lá. Se tu conseguir, nem seja de uma forma muito discreta, envolver ele num projeto de pesquisa numa universidade, que ele vai ficar à distância, trabalhando, isso ajuda também. E telesaúde, eventualmente, outros aspectos de educação permanente que estão relacionados aqui. Então, assim, a questão é a seguinte, não existe uma mágica para fazer isso. Mesmo os países que são muito bons nisso, eles não conseguem, nenhum país, acho que a gente ouve nessas conferências, nenhum país resolveu esse problema completamente. Austrália, Canadá, os países europeus. A gente fala na Noruega lá, eu me lembro de uma médica de família norueguesa falando o seguinte, não tem lugar, ninguém quer trabalhar no interior da Noruega, lá em alguns lugares. Se vocês quiserem, amanhã vocês entram lá, ela fala. Então o problema é aprender norueguês só, né? Eu acho, mas o resto. Então o que acontece? Assim, quando a gente for pensar, eu acho que aqui a gente pode estar influenciando nessas políticas também, não adianta pensar uma política mágica, a gente tem que pensar um conjunto de coisas que vão juntas aliviar esse problema. Então, eu gostaria particularmente de ressaltar que aqui não tem nada dizendo nos estudos internacionais que tu dá pontos para recém-formados, para eles irem lá, passar um tempo, vai aumentar a chance de resolver esse problema a médio e longo prazo. Talvez resolva a curto prazo, naquele ano que o cara está lá. Né? E, assim, não tem evidência na literatura, país nenhum do mundo faz isso, que nem o Brasil está propondo agora, e a gente não está fazendo nada disso que os estudos internacionais estão propondo. Você deixa eu dar uma petacada, eu sei que é inadequada na minha fala, mas é que, assim, é que essa tua fala é extremamente delicada. Está botando o pessoal recém-formado numa situação que, assim, você trabalha lá, tá? Eu trabalhei em zona rural, que é muito difícil, tem que ter uma boa formação, uma boa, como é que eu vou dizer assim, uma grande capacidade de altruísmo e uma grande capacidade de resolver problemas, e eu acho que isso é uma temeridade para se fazer. Desculpa. A gente pode, isso aí daria para fazer uma mesa à parte. Mas enfim, a questão é isso, existe evidência, a gente tem que conhecer elas quando a gente vai construir uma política, talvez municipalmente vocês possam, ou alguém que tem uma inserção maior, que mais influência pode estar influenciando no nível maior, mas no mínimo no nível municipal a gente pode estar levando essas coisas para os gestores também estar pensando. Não adianta só oferecer um salário maior e esperar que apareça um profissional qualificado lá para fazer. Posso dar um exemplo? Eu morei no interior da Bahia, na maior cidade do oeste baiano, Barreiras. Simplesmente eu fui fazer uma teleconferência, quer dizer, me inscrevi para uma teleconferência e não entrou. Eu liguei para o suporte, escuta, o que está acontecendo? Ele falou assim, a senhora tem vela que você tem? Sim, senhor. Qual é a velocidade no momento? 40K. A senhora não vai assistir, não. Uma coisa simples, eu tinha a vela, eu tinha direito a assistir a teleconferência e não podia assistir. Tipo vela. Esse é o grande Mas problema. era a vela que
mesmo. Não é só para isso, mas para tudo, né? A sensação de isolamento de um profissional. E eu voltei por causa de escola. Né? Então, assim, do mundo inteiro a gente ouve o mesmo discurso dos médicos. Ah, eu adoro trabalhar lá, eu quero trabalhar lá. Mas agora meus filhos estão na idade do colégio, eu não tenho colégio lá. Aí o outro fala, mas eu quero fazer doutorado. E aí? Né? Vou ficar 4 anos fora. O gestor, existe algum mecanismo disso? Não. Eu quero ter uma inserção acadêmica. No Brasil a gente tem uma tradição de inserção acadêmica com medicina rural e com essa problemática? Não. Então acho que é isso. Assim, acho que talvez isso seja o mais importante de toda a apresentação. Assim, né? A gente não tem que inventar a roda, existe literatura para isso. Se a gente usa medicina baseada em evidência para curar uma pneumonia, a gente pode usar medicina baseada em evidência para a construção de política. Né? E a ONCA tem recomendações também baseadas, a ONCA, Associação Mundial de Médicos de Família, e os primeiros itens já estão de cara ali, ó, aumentar estudantes médicos recrutados de áreas rurais, expor os estudantes à prática rural na graduação, que a gente tem muito pouco no Brasil isso ainda, apesar de que tem experiências até razoavelmente antigas, como o FMG, tem a experiência mais antiga, eu acho, no Brasil. Teve várias experiências temporárias que já acabaram, tem algumas que estão começando. O projeto Rondônia é mais antigo. Mas é que aí eu acho que é outra proposta, assim, né? Eu acho que aí é uma coisa mais pontual, né? Acho que também pode servir. É um jeito de expor. A gente, não sei se tem evidência daí para a gente comparar jeitos de expor. Tá, então programas vocacionais para residentes, para pós-graduados, né? Educação continuada específica para esses profissionais, tá? Porque a gente viu naqueles pontos anteriores que a saúde é diferente, que a prática dos profissionais é diferente, que o sistema de saúde funciona diferente. Então será que simplesmente pegar a educação continuada de uma grande cidade e meter num mecanismo desses tele e jogar num posto rural é o suficiente? A gente tem também que ter uma discussão de como isso funciona na Amazônia e em outros lugares, né? Aqui é uma foto, então, de uma visita domiciliar que a gente está levando uma residente para fazer lá na zona rural do sul do Brasil. Então, para exemplificar um programa que a Conceição manda os residentes como estágio opcional lá para o posto onde eu trabalho, e a Universidade de Caxias do Sul criou um internato rural fixo dentro do internato de saúde coletiva de medicina rural, que está sendo bem avaliado, já estamos indo para o 3º ano. Tá? A Associação Mundial de Médicos e Famílias ainda recomenda a promoção de inserção acadêmica, desenvolvimento profissional e apoio financeiro, que as escolas médicas estejam adequadas às necessidades das suas regiões e que sirvam de apoio, né, que é um papel-chave para a educação continuada, para a inserção acadêmica, para todas as outras coisas, que a gente não tem também ultimamente, em áreas rurais. Envolvimento comunitário local, melhora das condições profissionais e pessoais, familiares também, não só ter um posto bom, conseguir o exame que a pessoa quer, mas os artigos canadenses falam muito disso, a gente tem que ajudar a esposa do médico, ou o marido da médica, a ter um emprego naquele local, senão ele não vai. Então, a gente pode ter políticas para isso, desenvolver e implantar estratégias nacionais de saúde rural com apoio governamental central. Isso não pode ser uma coisa fragmentada, mas tem que ser uma política importante no nosso país. Ainda mais num país como o Brasil, que tem toda essa diversidade geográfica e cultural e de condições. Tá? O Ian Cooper, que é o presidente do Grupo Rural Mundial de Médicos Rurais, ele tem num capítulo várias motivadores que eventualmente misturados em qualquer combinação podem ajudar. Por que as pessoas vão? Só para a gente fechar aí. Quem é médico rural e talvez olhe aí e se encaixe mais em um ou mais em outro. Vontade de fazer uma aventura por um tempo, geralmente isso é pontual, não é uma coisa a longo prazo. Mas alguns sim, alguns querem a vida inteira de aventura. Qualidade de vida, muitas vezes, hoje em dia está aumentando isso, né? Alguns lugares rurais do Brasil apresentam os melhores índices de desenvolvimento humano do país. Então, esses lugares geralmente têm uma facilidade maior de achar profissionais de saúde, que às vezes nas grandes cidades não está tão boa assim. Desafio pessoal. Vontade de fazer medicina de uma certa forma, né? Acho que eu me identifico bastante aqui, assim, quando eu entrei na faculdade eu queria fazer isso que a gente é obrigado a fazer na zona rural. Desafio profissional e vontade de contribuir por uma grande necessidade do nosso sistema nacional de saúde, aí, que é essa carência então de médicos fora dos grandes centros.
Eu queria falar sobre essa vontade de contribuir. Acho que é muito frequente a gente escutar médicos falando que não quer ir para o interior, porque lá não tem recurso, não vou poder fazer muita coisa. Só que acho que é justamente o contrário, mas o lugar que você está lá mesmo, com pouco recurso, já causa uma grande mudança na saúde daquela população. Acho que é o contrário do que as pessoas normalmente pensam. E tu poder criar no lugar que não tem nada, qualquer coisa que tu crie tem um impacto enorme. Quando eu estava para me formar, eu era o único da minha turma que queria fazer medicina de família. Né? E quando meus colegas descobriram que além de medicina de família eu queria ser médico rural, né? Então eles diziam isso para mim, assim, o discurso era esse: tu vai estar lá, o cara vai estar anestesiando na tua frente, tu não vai ter o que fazer, o cara vai morrer na tua mão, né? Tu vai ser pobre, tu não vai ganhar nada, tu vai querer um exame, não vai ter. É um discurso terrorista, assim mesmo, né? E esse discurso, inclusive, dos professores universitários, né? Então não é uma coisa só informal, nem nada assim. Tá, então acho que resumindo meus últimos slides aqui, rural não está acabando, ainda vai haver rural no futuro, sim, tá? Cada vez mais as pessoas estão buscando as áreas de aposentadoria, né, em algumas fases da sua vida, buscando qualidade de vida ou para turismo ou temporariamente, e isso é um desafio numa população que está envelhecendo cada vez mais, como a população brasileira. Então a gente vai ter que mudar também o jeito de trabalhar a medicina rural, tirando o foco de problemas pontuais, agudos, para cuidado longitudinal, cuidado baseado em vida da pessoa e não só em problemas, né? Não é a mesma medicina, só que num cenário mais bonitinho, verde, com vaquinha, mas é uma medicina também que exige habilidades e conhecimentos diferentes da gente, e isso tem que impactar na formação. Se durante os meus 6 anos de faculdade, ou 2 de residência, eu não fui preparado para atender picada de cobra, intoxicação por agrotóxico, esse monte de coisa que a gente eu vou ter medo de ir para a zona rural, eu não vou querer ir para a zona rural também por causa disso. Se eu me sinto preparado, eu fiz um estágio, fiquei 3 meses lá, fiquei 6 meses lá. Os estudos internacionais dizem que no mínimo 3 meses é importante para impactar o recrutamento e a retenção depois de profissionais. E eu vi como é que eu vi como é que é a qualidade de vida da minha família, a chance de eu querer isso depois aumenta. E rural não deve ser, não é para quem sobra, né? O profissional que é meio burro e aí ele não conseguiu entrar no hospital e ele vai acabar sendo médico rural. Tá? Porque a gente precisa de um profissional que tenha habilidades específicas, que saiba lidar com as diferenças do sistema de saúde, né? E que tenha um perfil para fazer isso. Tá? Esse é o nosso grupo de trabalho em medicina rural da nossa sociedade. Todo mundo que se sente envolvido aí nesse tema está convidado a participar. A gente tem uma lista de discussão virtual, qualquer um pode participar, tá? Onde rolam debates, onde está sendo feitos projetos, onde volta e meia surgem oportunidades também para as pessoas participarem. Então todos vocês estão convidados. Esse foi o encontro em Brasília do nosso grupo inicial aí que escreveu a Declaração de Brasília. Tá? Esse vermelho aí é o site que vocês podem então procurar se inscrever se quiserem, ou depois discutir com a gente alguma coisa. Meu e-mail pessoal está embaixo. Quero convidar por último todos vocês. Pode voltar para o e-mail? A gente tem um grande desafio e é uma grande vitória também, eu acho, a gente ter conquistado esse desafio, que é, em 2014, ser a sede do primeiro evento mundial de medicina rural, vai ser a 12ª Conferência Mundial de Medicina Rural, vai ser a primeira vez que a gente vai ter isso na América Latina. Tá? E acho que a gente percebe que a América Latina é o continente que menos participa dessas discussões em nível mundial e menos, então vai ser uma grande oportunidade da gente tirar um pouco o foco dessas discussões que às vezes são muito internacionais, que são de outras realidades, e a gente poder também discutir isso na nossa realidade latino-americana. Tá? Então, Gramado é uma bela cidade, aí, quem não conhece, numa bela região que é a Serra Gaúcha. Todos vocês estão convidados, a gente espera que todos vocês participem desse evento, que vai ser junto com o 4º Congresso Sul-Brasileiro de Medicina de Família. Acho que vai ser um momento muito importante para a medicina de família brasileira e especialmente para a medicina rural. Em breve a gente vai ter o site pronto, a gente ainda não tem o site do evento, então vocês procurem no site da Sociedade Brasileira, daqui a pouco deve ter o link para lá e nós vamos estar divulgando aí para todo mundo. Muito obrigado.
Pessoal, bom dia. Em primeiro lugar, a gente quer agradecer aqui a organização da ELEIS pelo espaço. A gente, nos últimos eventos relacionados à especialidade, a gente tem pedido espaço para que a medicina de família e a medicina rural sejam discutidas, né? E as pessoas comecem a ter a medicina rural como uma base de discussão para a gente começar a construir tudo aquilo que o Targa apresentou aqui. Né? Então, já para adiantar, a gente vai falar um pouco aqui da situação de riscos para a área rural, em específico a experiência que a gente tem, que é com população ribeirinha e também com população confinada, que é um termo que a gente tem usado também para caracterizar algumas situações de populações em área rural, né? Que a gente está trabalhando aí nos últimos 4 anos e meio. Então, atualmente, só para a gente complementar aqui para quem não tem conhecimento, a gente hoje na sociedade brasileira tem uma diretoria de medicina rural justamente para discutir essa área como uma área de atuação da medicina de família. Essa é uma proposta da sociedade para que a medicina rural ela entre como uma área de atuação da medicina de família. A gente tem feito essa discussão, né, e a tendência é que isso se oficialize aí nos próximos anos. Muita coisa que o Targa já falou, né, em relação à população rural, eu vou pular aqui. A questão da densidade aí em relação aos médicos, também que o Targa colocou já, né, que a gente tem uma diferenciação grande aí em relação aos números de médicos para cada área, e o norte aqui principalmente uma diferenciação grande aí em relação ao número de médicos, né? A questão aqui em relação a situações específicas, né? Em relação à urbana e à rural sempre com indicadores também piores que o Targa já comentou. Né? E aí eu vou focar a apresentação mais ou menos em cima do que a gente discutiu na Declaração de Brasília. Né? O Targa colocou aqui que é o documento que o grupo de trabalho construiu e que está baseando todas as nossas discussões. A gente tem falado nos últimos anos o seguinte, né? Cada país ele tem uma área rural específica. Né? A Grécia tem uma especificidade, o Japão tem outra, né? Os países da Europa outra. E a gente tem falado que o Brasil, na verdade, consegue mesclar isso tudo num país só. Né? A gente tem a área ribeirinha lá no norte do país, a gente tem a população quilombola, a população indígena, a gente tem assentamentos rurais, então a gente tem uma diversidade em termos de medicina rural que a gente tem que estar discutindo isso. Né? A gente não tem um modelo e uma definição específica do que é rural e do que não é. O Targa colocou muito bem isso. Um processo de construção que a gente, enquanto Brasil, tem que estar construindo. Né? E aí, para a gente colocar a questão com relação às situações de riscos. Então, em relação à população rural, ela apresenta, em geral, índices de saúde e determinantes sociais piores que os urbanos. O Targa colocou esse número já. Alguns tipos de problemas de saúde são mais frequentes em áreas rurais, né? Em termos de doenças, acidentes, exposições. Então, a gente tem que estar preparado, enquanto médico rural, para estar lidando com aquelas situações. Isso depende muito da área. Lá no Amazonas, a gente tem uma especificidade em relação a doenças tropicais, alguns acidentes relacionados a animais, que aqui no sul vocês não vão ter. Né? Então, o médico que vai lá para o Amazonas tem que estar apto a estar fazendo esse raciocínio clínico. Né? As taxas de cobertura preventiva são piores nas áreas rurais. Né? A autoavaliação da saúde é pior, né? O Leonardo já colocou isso. Né? Então, a percepção da população na área rural, ela costuma ser pior do que na área urbana. Né? Então, esse é um fator que a gente tem que discutir também. Uma coisa importante que a gente tem discutido também, são necessárias habilidades diferentes por profissionais de saúde em áreas rurais, como, por exemplo, realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Nem sempre você vai ter
lá no teu dia a dia ferramentas para facilitar o teu diagnóstico com exames e tudo mais. Então o raciocínio clínico às vezes tem que ser diferenciado, né? Alguns procedimentos diagnósticos aqui, o médico rural vai acabar tendo que incorporar uma coisa que a gente tem discutido dentro da sociedade, junto com o Lúvio, é a questão da imagem dentro da atuação do médico de família e principalmente do médico rural. Então hoje lá a gente tem feito uso do ultrassom como uma ferramenta importante para a gente ter um raciocínio mais adequado, né? Então são situações que na área urbana você teria como estar encaminhando, e lá a gente não tem. A gente vai mostrar depois como é que é o nosso local de trabalho, mas a gente não tem a facilidade de estar encaminhando e de estar tendo retorno, seja numa situação comum ou seja numa situação de emergência. Então, várias habilidades a gente vai ter que estar desenvolvendo. Isso que o Milton colocou, de que o recém-formado, alguém que não está preparado numa área dessa, tem um impacto negativo, isso é bem claro também, né? Então, aqui só um exemplo do que a gente precisa no Amazonas. O médico, querendo ou não, tem que aprender aqui a fazer diagnóstico de malária, né? Aqui o plasmódio, né? Então a gente tem essa é a nossa rotina no dia a dia, né? Uma vez eu vim aqui para o Rio, o pessoal estava discutindo sorologia para diagnóstico de malária, dizendo que o exame direto no microscópio tinha uma falha muito alta. E a gente questionou isso porque no Amazonas não existe falha. O microscopista que faz o exame, ele não é sujeito a falha. Se ele tiver um erro de diagnóstico, as lâminas são revisadas e tudo mais, se tiver um erro de diagnóstico, ele perde a credencial dele de fazer o exame. Então, o técnico que faz o exame e faz a leitura, ele geralmente não tem falha, né? Então, ele pode ter falha de forma, de vírus para falsífero e tal, mas de dizer que está positivo ou não, isso daí não é passível de falha. Então, a gente tem um resultado 100% eficaz ali, um exame simples, barato, com um microscópio e uma lâmina, né? E aí o médico, na verdade, ele tem que aprender a fazer isso. O que a gente tem feito ultimamente? Né? Que a gente tem, às vezes, a gente pega um quadro que parece de malária, mas a lâmina está negativa, né? A gente tem discutido com o pessoal do laboratório como é que está essa lâmina para direcionar o nosso raciocínio, se é viral, se é bacteriano, se é alguma outra patologia. Então, isso é um fator importante, né? Não só malária, mas leishmaniose, febre amarela, várias outras doenças tropicais que a gente tem. Aí um exemplo que eu tenho pego nesses últimos meses aí, a gente teve um funcionário nosso que teve leishmaniose e por acaso ele veio aqui para o Rio de Janeiro. E aí foi fazer diagnóstico aqui no Rio. Ele levou uma semana para fechar o diagnóstico de leishmaniose, né? E aí nesse tempo ele fez biópsia de pele, ele fez sorologia, ele fez cálculo vascular e tal. E quando mandaram a lesão, a foto da lesão, a gente na hora falou, isso é leishmaniose. E aí quando fez o raspado na lâmina, confirmou que era leishmaniose. Então uma coisa que em 15 minutos lá, fazendo o exame, a gente confirma, aqui se demorou umas semanas. Não é culpa de quem estava aqui, porque aqui não existe, a pessoa não raciocina, né? Então, para a gente exemplificar como é que é a atuação do médico na área rural, ele tem que estar se adequando à realidade. E as competências técnicas, as competências clínicas e tudo mais, têm que ser adequadas nessas áreas, né? Então, o que o Tarek falou muito bem, não é qualquer médico que pode estar trabalhando também em área rural. Ele tem que ter perfil, ele tem que ter conhecimento também, né? Não é só querer. Às vezes a gente pega isso também, né? O famoso Tapuru, aí isso foi uma criança de 6 anos. São 2 aqui, mas a gente acabou tirando aí uns 40, para dizer assim, né? Que é uma situação que às vezes acontece ali, não é muito. O que é essa coluna? Ela é E devia ser comum lá no Amazonas, hoje em dia, a gente tem feito trabalho já, tem acho mais quase um ano que a gente não tem mais
não é muito mais frequente. Né? Acidentes, né, que a gente já tinha falado, então isso é muito comum. E aí, você fazer retirada sem material às vezes é complicado, né? A gente retirou isso com uma tocha e lâmina de costura só, que era o que a gente tinha na hora. Mas aí, esses acidentes e vários outros, queda de árvore, tudo mais, são frequentes em área rural. Então o médico rural tem que estar preparado também para ter um manejo aí de alguns procedimentos que às vezes ele não precisa ter como médico de família aqui em área urbana. Né? São necessárias competências específicas para lidar com condições saludificamente rurais, né? E também com relação à questão sociofamiliar, incluindo a competência intercultural que o Targa colocou. Então, só para exemplificar, eu trouxe aqui essa foto. Isso foi o último parto que a gente fez, então isso aqui era lá, né? E aí é uma família indígena, mas já mais ou menos civilizada. E a gente teve que fazer um parto aqui na rede, que é o curso do Rio. Então, se você tivesse no Rio de Janeiro, tinha feito. É verdade. A gente ia, mas se tivesse e aí, para vocês terem ideia, a gente levou 40 minutos para chegar nesse domicílio. O marido foi até onde a gente estava, mostrar onde é que a gente trabalha em unidade móvel. 40 minutos para ele ir e 40 minutos para a gente chegar. Então, na verdade, quando a gente chegou, ela já. A gente só assistiu, né? Ele trabalha. Passa uma coisa de mão nessa hora. Então, assim, uma coisa que a gente tem conseguido lá, a gente está pelo menos 3 anos sem morte materna. A gente tem conseguido fazer, pelo menos na área que a gente tem atuado lá em Manaus, a gente tem conseguido fazer um pré-natal de uma certa forma qualitativo e a gente tem conseguido fazer o diagnóstico daquelas mulheres que têm risco de complicar e, no prazo ideal, levar para Manaus. A gente tem conseguido não ter complicação mais. Né? E aí estava comentando com o Lúcio, a gente tem o SAMU fluvial. Tem uma ambulância para dar suporte para a gente. Mas você tem que conhecer os caminhos dos rios, senão você se perde. O último chamado que a gente precisou, a gente acionou 7 da noite, a lancha chegou 3 da manhã. Eles não sabiam o caminho e se perderam no meio do caminho à noite. Agora vocês têm lá apoio da Marinha? Com a evacuação aeromédica lá? Especificamente não. A Marinha faz atuações pontuais no Amazonas. Mas nada relacionado a mim. Vocês precisam, aeronáutica, marinha? Eu servi 9 anos no Pantanal. Assim, em caso extremo, a gente pode até. Eu vou mostrar como é que eles têm ajudado a gente. Em ações específicas, a gente tem apoio da Marinha e do Exército, da Aeronáutica. Mas, assim, numa emergência dessa, o município não tem nada regulado em relação a isso. Então, eu ver, né? O tempo e ritmo de manejo costumam ser diferentes também. Né? No caso das emergências, muitas situações. Eu trabalho também com população confinada, que a gente falou. A gente depende de tempo. Tem uma área que eu trabalho que só chega de avião. Então, se o tempo fecha, não pousa, nem decola nada. E aí, numa emergência, você tem que se estabilizar, você tem que ter uma série de outras atribuições. Então, o tempo nesse caso costuma ser um pouco diferente daquilo que a gente costuma fazer aqui na cidade. Né? O profissional de saúde rural costuma ir em situações de relativo isolamento, né, ou com equipes menores, com recursos restritos. Então, o trabalho interdisciplinar, o trabalho em equipe, ele se torna muito mais importante. Se você não tem uma equipe que consegue trabalhar de forma coesa, você dificulta ainda mais o trabalho. Então, o trabalho interdisciplinar aqui tem que ser muito mais efetivo. E a questão do isolamento, lá no Amazonas, para vocês entenderem, a população que vem é isso daqui. Você tem uma casa isolada e lá o tempo a gente não conta por quilômetro, a gente conta por tempo de viagem. De uma casa para outra você leva 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Então esse isolamento geográfico também tem um impacto grande na hora de você fazer a gestão da saúde. Como é que você vai organizar um sistema de saúde em que
as casas e os vizinhos ficam distantes a cada 10, 15 minutos. Né? Então, planejar visitas do agente comunitário nas suas localidades é mais diferenciado. Para vocês terem ideia, teve alguns anos atrás, o Ministério da Saúde queria doar bicicleta lá para o município. A gente não precisava de bicicleta, porque você vai fazer visita. E aí a gente teria, na verdade, que ter, na verdade, bandeiras, que são as embarcações que o pessoal usa, que vou mostrar fora. E aí, a gente precisa de gasolina para o motor funcionar. Então você tem uma série de problemas que a gestão tem que estar discutindo também. É diferente de estar numa área urbana aqui, que a gente pode ir andando para fazer suas visitas. Essa é outra foto aqui, que o acesso é feito, você tem que subir o morro aí para ter o acesso, né, nessa comunidade. Às vezes você tem isso, são casas flutuantes, isso facilita porque aí a população está sempre aqui, ela não muda de local, pode subir, pode descer, e aí ela continua no mesmo local. Isso para a gente é bom porque a gente tem aquela família ali sempre no mesmo local. Né? E existe uma outra situação aqui, outra coisa que a gente vai falar mais à frente, que o rio sobe e o rio desce lá no Amazonas. Então a gente tem situações de um período que você consegue ter acesso por barco e outro não. Esse é outro local que eu trabalho lá em Urucu, uma plataforma da Petrobras também. A gente tem uma população que fica confinada aqui. Isso aqui é um trajeto de carro, mas é só interno. Tá? Tem mais ou menos 100 quilômetros, mas que interliga os poços de petróleo, mas a população fica confinada aqui. Mas não tem cidade nenhuma. Não tem cidade nenhuma. Começa em lugar nenhum e termina em nenhum lugar também. E aí a gente tem aqui uma situação específica de isolamento total. Aí se o tempo fecha aqui, você não consegue. A gente teve um óbito ano passado por conta disso. O tempo fechou, a aeronave não conseguiu descer, a gente teve uma situação cirúrgica e a gente não conseguiu resolver. Então, são situações que medem só. Aqui a gente tem, por período aí, 1.700, 2.000 pessoas agora. E com 2 médicos. Às vezes um, às vezes 2. Raramente 3. Tem, mas não tem equipamento. A gente tem pedido para se equipar, para se construir uma coisa mais adequada e com acesso de telemedicina, mas a gente ainda não conseguiu. Mas é uma proposta, mas não tem. Então a gente não tem como, se for cirúrgico, a gente não tem como resolver. A relação com as comunidades costuma ser mais próxima, né? Isso aí o Targa também colocou. Já é só para exemplificar aqui a questão do financeiro. Lá no Amazonas a gente tem certeza que isso não atrai, porque tem município que oferece 30 mil, mas de acordo com o município e com o prefeito, a gente já sabe que não adianta ir para lá, que isso é só promessa, né? E tem uma questão política grande também que interfere muito lá no Amazonas. E aí, só para a gente concluir, algumas ações aí que têm dado resultado, né? A questão da portaria 2191, que fala com relação à estratégia do fluvial nas populações ribeirinhas, né? Então, a unidade móvel fluvial tem sido uma estratégia que a gente tem batido que tem um resultado eficaz, né? Estou há 4 anos e meio nessa equipe aqui. Na verdade, não chega a ser uma equipe que a gente não está credenciado, né? Mas a gente tem essa nossa unidade, né? E a gente faz 2 viagens por mês, na verdade são 2 equipes, né? Uma para o Rio Negro e uma para o Rio Amazonas. E aí são unidades adaptadas, né? Aqui a gente tem consultório, a gente tem consultório odontológico, a gente tem sala de procedimento e tal. Então a gente consegue, na verdade, atender aí uma população de forma adequada, de forma contínua, isso que é importante. Hoje a gente tem planejamento familiar, pré-natal, hiperdia, hanseníase, tuberculose, de forma bem eficaz, e com alguns indicadores, inclusive, hoje melhores do que na área urbana. Por exemplo, imunização, hoje a gente tem mais de 98% de cobertura.
tem cadastrado as famílias e a gente conseguiu ter uma continuidade na ação. Então a gente consegue ter uma melhora nos indicadores. Né? Essa alimentação antiga também, né, é semelhante a que o Paraújo ao Pará. Aí só para exemplificar como é que é, né? A gente tem essa área ribeirinha aqui no Amazonas, que é onde a gente atua. Hoje eu estou para esse lado aqui, do Rio Negro. Essa é a nossa família, né, ela chega dessa forma. Todos são multiplicados, todos até uma Quando a gente faz uma viagem por mês, né, a gente acaba aproveitando e atendendo todo mundo. Né, até hoje a gente tem um controle muito mais eficaz com relação às famílias. A gente antigamente tinha vários problemas que hoje a gente não tem mais. A gente conseguiu dar uma melhorada boa, principalmente com relação à parasitose, com relação a alguns problemas infantis. Né? Outro exemplo, essa é uma unidade nossa rural que fica em área fluvial também. E aí, só para mostrar aqui a questão do rio, isso aqui foi em 2009. Né? Esse ano a gente teve a maior cheia da história. Esse ano a água invadiu essa unidade, infelizmente. Né? E aí você vê que a embarcação chega até próxima aqui da unidade. Né? O estacionamento fica do lado da unidade. E aqui foi 3 meses depois daquela cheia. Vocês veem como é que é a seca ali. Aquela foto ali foi em julho, agosto, isso daqui em novembro de 2009. Então, a água sobe rápido e baixa também muito rápido. Então, imaginem numa área que a gente tem dificuldade de acesso, né? Isso é coisa importante para concluir. E aí para mostrar aí mais, aí rio baixa mais ainda, né? Conforme vai passando. Né? E aí você tem uma área aqui que tem época que isso daqui é rio, tem época que isso daqui está seco. Isso é uma situação também que gera também problema de saúde, né? Quando acontece isso daqui, a malária vai lá para cima, né? Então, hoje está começando a ter um aumento no caso de malária, lá no Amazonas. Você tem aqui escadarias, né? Quando o rio está cheio, é bom que a gente não tenha muito esforço. Aí, existem situações que você só entra nessas embarcações menores, né? Que é a famosa voadeira, que a gente chama. Aí, algumas situações que eu estava também colocando, isso daqui é como uma lavagem do Amazonas. Sem para evitar quebra-mal, já vem que não é melhor, então a gente deixa ela passar então. Mas às vezes acontece isso, por exemplo. Às vezes acontece isso tem uns 4 meses, eu acho. O ar-condicionado fazendo barulho estranho e tal, quando a gente viu, saiu essa cobra. Ou essas situações também de jacaré, né? Que a gente também tem que estar. Isso daqui é o jardim que a gente chama de já está domesticado. Antigamente para ele ficou domesticado, você bate na beira da embarcação e a gente trabalhou esses últimos anos para que o pessoal parasse com a vida também. Então é uma situação de risco para as pessoas ali. E aí só terminar então agradecendo novamente o convite, mostrando que esse daqui é o final do nosso trabalho, né? A gente tem essa imagem aí. Quero que o Traga falou a questão da gratificação que a gente tem como médico rural, às vezes é compensada com essas imagens aí. Né? E aí deixar aqui o nosso e-mail, vai contar o e-mail da diretoria, para quem tiver algum interesse, quiser mandar alguma dúvida, sugestão, ensino rural, @sdmsc.org.br, o site que o Traga já falou também. E aí convidar vocês a fazer propaganda também. De 30 de maio a 2 de junho, o 12º Congresso Brasileiro, que pela primeira vez vai acontecer no Norte, em Belém do Pará, com outros convidados. Para quem for nesse congresso, a gente está prometendo aí a oficina, então um simpósio, a mesa redonda, não sei como é que vai ficar ainda, a gente não fechou a programação, mas da medicina rural vai ser dentro do bar, do Abaré.
vai levar de Santarém para lá e aí vocês vão conhecer como é que funciona, como é que é a estrutura. É só .com, tá? E aí a gente está prometendo que vai ser lá. Tá? Então, se programe para aí que vai ser bem interessante. E aí concluir também que o Tiger já falou, tá, do nosso congresso. E aí colocar que a gente tem conseguido nesses últimos anos um espaço grande dentro da UONCA, né, em relação à medicina rural, ao ponto de a gente ter conseguido trazer o congresso mundial. Então acho que isso é um caminho que a gente construiu e que agora quem tiver interesse, quiser fazer parte do grupo, mesmo que não trabalhe em área rural, mas quiser conhecer e saber como é que é, a gente tem esse espaço aí para vocês. E aí só divulgar também que a gente está com uma ideia de construir um R3, né? Eu acho que no ano que vem a gente já deve estar com um R3. Se a gente não conseguir no Amazonas, a gente está com a esperança que o Pará consiga abrir o R3 específico em medicina rural. Tá? Então, nos próximos anos a gente tem conseguido já construir isso. Já quem tem interesse vai ter mais uma oportunidade ali, um espaço derrotando. Então, gente, bom dia, obrigada. Eu sou Ive, queria agradecer o convite, né? É realmente um desafio, assim, a gente está colocando esse assunto. Não vai ser tão agradável como a outra apresentação, né? É um assunto bem tenso, na verdade. Eu sou médica de família em Niterói, que é uma área urbana, e já tenho uma experiência mais com saúde rural, né? Eu atuo há quase 10 anos dentro do setor de saúde do MST no Rio de Janeiro, então essa realidade um pouco se contrasta com o meu trabalho também. E eu faço parte da campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida. Então, nessa organização, a gente tem um panorama aí que, infelizmente, hoje é um pouco apavorante. Assim, né? Quando eu comecei a estudar isso, comecei a me inserir um pouco, isso ainda é muito assustador, porque eu acho que a gente está num processo agora de discussão sobre agrotóxico, que a tendência é ser cada vez mais gritante. Né? Então, começando, né, assim, desculpem, mas no prato de vocês tem veneno, né, no prato de todo mundo, mesmo é impossível você sobreviver só com agricultura agroecológica hoje ou orgânica, não dá, ninguém consegue. Né? Então, porque os agrotóxicos estão em diversos alimentos. Né? E aí vou me lembrar um pouquinho aqui, um pouco de José de Castro, né? E aí, que já dizia, né, que já denunciava que o problema da fome não é a produção de alimento, né, e sim do modelo de desenvolvimento. A gente tem essa realidade muito forte no Brasil, assim como no mundo, mas no Brasil está cada vez mais gritante. Né? E hoje no campo, né, a realidade que a gente tem no campo é que o modelo agrícola brasileiro traz uma grande contradição. Né? Ao mesmo tempo, ele bate recorde seguido de produtividade, né? É uma campanha que vem cada vez mais forte, discutindo o que é a produtividade do campo. Também contribui com cerca de 30% das exportações brasileiras. Então, hoje o Brasil está crescendo em exportação de alimentos, mas 40% da população brasileira vive sob insegurança alimentar. Né? Isso segundo os dados do IBGE. E aí, falar um pouquinho, passar um pouco rápido por essa parte, o foco não é esse, mas não tem como eu ignorar esse assunto para poder entender por que tem tanto agrotóxico, por que está crescendo tanto o agrotóxico no nosso mercado. Né? Primeiro, o que é o agronegócio? Né? O agronegócio é o resultado de uma aliança, principalmente de grandes empresas transnacionais, um capital financeiro que investe fortemente, né, nessa forma de produzir alimentos, e grandes proprietários de terra. Né? Esse é um modelo que é baseado em grandes maquinarias, né, pesadas, que degradam o solo e o meio ambiente. Uma produção baseada em monocultivo de terra. Está falando de 3, 4 hectares, está falando de 10, 20, 60 hectares de terra com o mesmo tipo de planta. Tá? Uma produção que principalmente é voltada para a exportação, para produzir a soja, por exemplo, é para alimentação de bovinos principalmente, não é exatamente uma produção para a alimentação das pessoas, então esse é o panorama que a gente tem. Uma produção em grandes propriedades de terra, né, isso aí tudo é soja, né, com o
pulverização aérea, né, de agrotóxicos. Isso é muito comum em vários estados do Brasil. E o uso intensivo de agrotóxicos. Então, isso é uma discussão muito forte, né, atual. Esse modelo ele é dependente de agrotóxicos. Ele não sobrevive numa larga escala de produção se não tiver agrotóxico. E como é que se cria essa dependência, né? São falsas promessas, por exemplo, a lógica dos transgênicos, explicando bem rapidamente, né? A soja transgênica ela vem com uma promessa de diminuir o uso de agrotóxicos na sua plantação. Mas na prática, isso não acontece. Porque essa soja transgênica, por exemplo, ela foi criada para ser resistente ao glifosato, que é o principal agrotóxico usado na produção de soja, né? Então o que acontece? É uma produção em larga escala resistente ao glifosato. Então agora, já que eles têm que a soja não vai morrer por causa do glifosato, porque ela mata tudo em volta, então eles podem aumentar o jogo, né, de ficar jogando mais glifosato. Na prática, já tem estudos mostrando que isso agora aumentou o consumo de agrotóxicos nessas áreas, né? Porque agora a soja não morre, então você pode jogar quanto agrotóxico necessário, né? Infelizmente, quase todos os estados têm incentivo fiscal às empresas do agronegócio e linha de crédito. O agricultor rural ele é dependente para conseguir os 6 mil, 7 mil, para conseguir começar a sua produção. Ele tem, antigamente era mais forte isso, agora pelas resistências, né? E pela briga por créditos, os produtores rurais, para poder começar a plantar, eles têm que mostrar um papelzinho mostrando que ele comprou o agrotóxico, senão ele não recebe o crédito. Então, nos últimos anos, essas empresas passaram por processos de fusões e aquisições que levaram ao controle do oligopólio da agricultura, né? E só para explicar rapidamente, é uma fusão de várias empresas, né? Infelizmente, só são 6 empresas que dominam praticamente todo o mercado do agrotóxico. E são as principais: a Monsanto, a Bayer, a Syngenta, a DuPont, Bayer e a AgroScience. Então, essa é outra coisa, por que é tão difícil hoje essa disputa? A gente está numa disputa muito sem força, por enquanto, né? Mas, assim, além dessas empresas controlarem o mercado de agrotóxicos, elas também, várias ali são produtoras de medicamentos, e também comercializam as sementes, comercializam os fertilizantes. Então é uma forma de produção que está muito organizada, casada, para que aquele produtor rural realmente fique dependente desse modelo. É quase uma escravidão. E falando um pouquinho por que isso ganha tanta dimensão agora, né? Os agrotóxicos no Brasil, segundo os dados do próprio Sindicato Nacional para Produtos de Defesa Agrícola, que é o SINDAG, em 2008 a gente passou a marca de 700 milhões de litros de agrotóxicos legalmente comercializados. Infelizmente, ainda temos que a gente não tem controle, a Anvisa não consegue ter controle desse tipo de agrotóxicos. Em 2009, esse número subiu e quase atingiu a marca de 1 bilhão de agrotóxicos. Então, o uso de agrotóxicos no Brasil, né, de 92 até 2004, tem os novos dados da Anvisa, mas eles não conseguiram me passar os novos dados, ainda vão para o site. Então, assim, esse é o crescimento potencial do uso de agrotóxicos no Brasil. E a tendência, o investimento é muito maciço para isso. A tendência é que isso realmente, a proposta do agronegócio é que isso aumente potencialmente. Então, foram vendidos mais de 7 bilhões de dólares em agrotóxicos. Então, a gente não está falando de pouco dinheiro em termos de disputa, né? Envolve 7 empresas que dominam o mercado no mundo e que no Brasil a grande referência é essa. Elas lucram 7 bilhões por ano, né? Agora já está na faixa de 10 bilhões. Então, esse uso de agrotóxicos no Brasil é tão intenso, fazendo uma distribuição, né, que na verdade foi feito esse cálculo, mais de uma forma até de chamar a atenção da população, né, de fazer a quantidade total que se consome, né, pelos cálculos mesmo das empresas, e dividir pelo número de habitantes, dá uma média de 5,2 kg de agrotóxicos ao longo do ano por habitante. Quilos. Então, o mercado de agrotóxicos no Brasil, né, ele tem mais ou menos, são 2.195 agrotóxicos registrados, são mais ou menos 900 comercializados, e os principais modelos onde se usa a maior quantidade de agrotóxicos é na soja, no milho, no algodão e na cana. Então você vê aí que, tirando o milho, né, a cana, claro, é usada
desacanando outras coisas, mas para o alimento mesmo do dia a dia, isso não é o principal foco. Então, você vê como é que foi aumentando os gastos. Em 2011 já está em 8,2 bilhões de dólares. Então, segundo dados da Anvisa, né, e teve um encontro esse ano em abril, promovido pela Anvisa, para dar uma entendida melhor no panorama dos agrotóxicos, né, o mercado mundial cresceu 93%